meu povo, a nós de volta. Bem, vamos aqui daquela sequência que nós já conhecemos sobre as formas de introduzir um texto. Então, a partir de agora, as dificuldades serão maiores justamente na parte realmente da escrita. Porque aqui você já tem uma orientação, a mínima orientação. Se não souber, não lembrar, como é que eu começo meu texto? Então, posso começar meu texto definindo, posso começar meu texto fazendo uma remissão histórica, uma alusão a acontecimentos, a fatos históricos, posso começar meu texto a partir de uma contextualização e em seguida uma pergunta retórica. Então essas são algumas das formas das quais falamos nos vídeos anteriores. Hoje nós vamos falar de duas formas, as duas últimas formas, embora existam outras formas. Vocês podem pesquisar na literatura de redação, em inúmeros livros, inúmeros professores que trabalham e trazem essas diversas formas catalogadas. Evidentemente que não é o número de recursos que vai demonstrar sua competência linguística. O que se demonstra sua competência linguística é justamente sua capacidade de construir uma tese clara, com argumentos sólidos, convincentes, com um texto bem construído do ponto de vista argumentativo, do ponto de vista da costura textual, com os parágrafos bem organizados e do ponto de vista formal e do ponto de vista lógico, que nós chamamos de coerência, de forma bem simplificada, a coerência textual. Então, mas esses recursos eles podem ajudar a começar o texto. Muitas vezes existe essa dificuldade e é um gatilho para você começar o texto. Mas em saber todos esses recursos não é garantia realmente de produzir uma boa introdução. Uma boa introdução ela deve ser assim definida a partir do objetivo, do que se quer atingir. Então, se você tem uma tese, e a partir dessa tese você então vai estabelecer os argumentos para persuadir o seu leitor universal. Ok? Então, voltando aqui, contraste seria mais um recurso. O contraste é justamente mostrar uma oposição. Existem os temas, ver a realidade sempre traz dois pontos de vista, às vezes complementares ou pontos de vista opostos, ou três pontos de vista, ou mais pontos de vista. Então, quando a gente trata, por exemplo, a questão do Brasil, o Brasil é um país extremamente contrastante. A nossa cidade, ela é contrastante do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista comercial. Então, os contrastes, eles estão aí à mostra. Então, o contraste ele pode se materializar através da própria desigualdade, do ponto de vista social, socioeconômico. Então, em diversas situações, a desigualdade está presente, até porque se a gente fazer um mapeamento do ponto de vista social das classes sociais, nós sabemos que não, as classes elas existem, as classes sociais, em função do poder econômico e evidentemente, consequentemente, do poder social, poder cultural, que um status e uma condição econômica privilegiada oferece. Então, o contraste nada mais é que mostrar os dois lados de uma mesma questão, de forma oposta, evidentemente. Vamos ver o exemplo. A situação das crianças brasileiras revela um grande esforço decorrente da desigualdade social. Se de um lado existem as que são privilegiadas economicamente, usufruindo de boas escolas, de boa assistência de saúde, de momentos de lazer, por outro, há aquelas abandonadas à sua própria sorte, sem direitos mínimos que lhes permitam viver dignamente. Então, perceba que há todo um encaminhamento no sentido de mostrar esse contraste
Então, a situação da realidade brasileira, né, a situação da realidade das crianças brasileiras, perdão, mostra esse contraste, mostra esse fosso que separa os privilegiados, crianças que são privilegiadas por questões, né, socioeconômicas, e crianças que não são que são desprivilegiadas do poder econômico e, consequentemente, não têm acesso, né, aos bens culturais, aos bens sociais fundamentais, garantidos em Constituição. Então, o autor ele vai trazer esse contraste na sua introdução. Evidentemente que ele, ao longo do desenvolvimento, ele vai mostrar as razões disso, né, os efeitos disso, né, como isso vai atingir, sobretudo, os menos favorecidos socialmente, as crianças menos favorecidas do ponto de vista social, cultural, econômico. E a última forma aqui que eu trago para vocês é a metaforização, o uso de metáfora. A linguagem simbólica, a linguagem figurada, muito presente no dia a dia, na literatura, sobretudo, mas que pode ser usada com parcimônia, evidentemente, com perspicácia, com eficiência, num texto, seja na introdução, seja no desenvolvimento. Não há necessidade de ser a metáfora está presente sempre na introdução. Não. É um recurso que pode ser usado agora. É preciso primeiro dominar esse recurso, né? Fazer as associações corretas, porque a metáfora ela persuade, a metáfora, a construção de imagens, elas criam um efeito no leitor, né? Então é importante saber primeiro o que é uma metáfora, né? Que é esse processo de estabelecer relações, de comparações do ponto de vista imagético, né? Do ponto de vista de uma imagem, do ponto de vista simbólico. Então, e tem um poder muito grande de persuasão, né? A retórica, que é uma disciplina que trata da questão da argumentação, da persuasão, já diz que a grande figura de linguagem é a metáfora. Ao lado da metonímia são as grandes figuras de linguagem. Então, metaforizar isso. Existem metáforas da saúde, metáforas sociais, metáforas políticas. Então, existem aquelas metáforas que realmente já estão desgastadas pelo uso. Por isso é preciso ter cuidado para não colocar num texto uma metáfora muito batida, muito utilizada e depor contra, né, a competência linguística do produtor do texto, né, porque é preciso trazer um diferencial, então é preciso saber manejar a metáfora para empregá-la, mas é um excelente recurso. Vamos ver aqui o exemplo do estudante. Desenvolver a qualidade educacional de um país é lubrificar o motor que impulsiona a grande máquina Brasil a um desenvolvimento poderoso e sustentável. É alicerçar o futuro de nossos filhos com o pilar da evolução, conhecimento. Então, observe que aqui a metáfora a metáfora relacionada à máquina, né? Ao veículo, motor, à lubrificação, à engrenagem. Então, o Brasil, o país visto como uma engrenagem, como uma máquina, que precisa, né, de lubrificante, precisa desse motor para impulsionar. E o motor, justamente, é a educação do país, é a qualidade educacional do país. Então, o autor aí usou essa metáfora, além de alicerçar o futuro como um pilar, né? O pilar, uma figura concreta que sugere algo abstrato, a base, né? O fundamento, o coração, né? da evolução, né? Que é o conhecimento. Então, a metáfora ela é extremamente, né, utilizada em artigos de opinião, em editoriais. Enfim, é um ótimo recurso se o aluno realmente dominar esse recurso, usá-la, né, na introdução, usá-la no desenvolvimento, ou diria até na conclusão. Né, nada impede que se use, evidentemente com adequação, esse ótimo recurso de linguagem que é a metáfora. Bem, eu espero
né, que vocês tenham entendido aí, fazendo só uma síntese do que foi, do que nós falamos. Nós falamos que a introdução é justamente a apresentação de um tema, a apresentação do ponto de vista. Não é o espaço, não é o lugar para discussão, para reflexão, apenas para apresentar ao leitor, contextualizar aquele tema ao leitor, e apresentamos então 6 formas, né, de começar um texto. Existem outras na literatura, existem milhares, mas aí vale da criatividade do estudante, mas sobretudo o que é importante é deixar para o leitor um direcionamento do que você pretende no seu texto. Qual é a tese que você defende, qual é o objetivo do seu texto, e encaminhando para que o leitor não se perca ao longo do caminho, e que você também não se perca enquanto produtor do texto. Por isso que é importante, mais uma vez, ressalto, reitero e aqui repito, a importância de um planejamento, né, de um plano global, né, de um banco de ideias, de uma organização, de um esqueleto para a produção de um texto que atenda aquilo que o Enem, né, a banca do Enem exige, né, as competências, né, o domínio. Eu falei aqui só do aspecto argumentativo. Nas outras aulas, provavelmente vou falar também dos aspectos formais do texto que são assim exigidos, cobrados pela banca do exame. Então, espero que tenham gostado. Um grande abraço e a gente se vê na nossa próxima videoaula. Até a próxima, se Deus quiser.